Abra a tua Bíblia, meu irmão. Eles vão abrir lá também. Em Marcos, capítulo de número 10, eu não passei ali, eu esqueci para o Rafael, mas eu creio que ele vai captar ali. Eu quero ler aqui no versículo de número 14, ou vamos pegar o 13, vamos até o 16, mas eu quero pegar aqui o 14, onde está o tema do que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Então apareceu ali: alguns traziam crianças para que Jesus lhe impusesse as mãos, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir a mim as criancinhas, e não impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Em verdade lhe digo, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Voltando ao versículo 14. Disse-lhes: deixe vir a mim as criancinhas, e não impeçais. O tema está aqui: pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Repete comigo: semelhantes às crianças. Semelhantes às crianças. Mais uma vez. Amém. Pode se assentar. Irmãos, é tão forte isso, que Jesus disse que se não fizer como as crianças, se não for semelhante às crianças, o reino de Deus não vai pertencer a quem não é como ou faz semelhante às crianças. O reino de Deus só é para aqueles que são semelhantes às crianças. Quando nós olhamos aqui esse texto, é um texto assim muito complexo e muito forte, porque nós deparamos ali algumas pessoas levando as crianças para que Jesus ele pudesse tocar essas crianças. As crianças, elas são um tesouro de Deus. E é um tesouro muito precioso que o Senhor ele dá, ele deu e sempre continuará dando. O casal, quando eles ficam sabendo, dentro de um planejamento, quando eles ficam sabendo que vão ter um filho, a vida muda. O coração transborda. Porque uma nova pessoa está sendo gerada para vir à terra. E a criança, quando ela vem à terra, quando ela nasce, ali coberta de amor, coberta de carinho, de expectativas, essa criança nasce já de uma forma saudável, alegre. Porque os pais se alegram quando esta criança nasce. Os vizinhos se alegram quando essa criança nasce. Às vezes não é nem dele. Talvez não faz nem parte do parentesco ou da família. Mas se alegram. Assim como toda família se alegra. E nós temos que conscientizar nisto. Que as crianças são um tesouro precioso de Deus. Para muitos, as crianças têm sido vistas como um peso. Muitas crianças são vistas como peso. Muitas pessoas rejeitam crianças. Nós podemos deparar aqui, já no princípio deste texto, que a intenção dos pais era levar os teus filhos. Levar ali aquelas crianças para que Jesus pudesse tocar.
Eu imagino que tinha crianças de colo, eu imagino que tinha crianças que já estavam andando. Mas para as suas decepções, os discípulos de Jesus, os futuros pastores, começaram a repreender e a impedir que as crianças se achegassem até a Jesus. Naquela época, já era um costume os pais tomar ali as suas crianças e levar ali aos rabinos, levar ali aos sacerdotes, para que eles pudessem colocar a mão sobre as crianças e abençoar as crianças. O que estava acontecendo ali não era novidade nenhuma. Aquilo ali já era um costume. E agora os discípulos de Jesus, sabe lá com qual foi a intenção? Eles começam agora a repreender a quem estava levando as crianças e impedindo as crianças chegarem. Que situação constrangedora, primeiramente para as crianças. Sabe, irmão, que todas as frustrações que muitas pessoas carregam já na fase adulta, essas frustrações elas começam na infância, sobre rejeição, sobre ser impedida. Às vezes há pessoas que impedem crianças a participar de determinadas situações, de determinadas coisas que ela poderia participar, mas há muitas pessoas que o impedem. Às vezes há muitas pessoas que pensam assim: é melhor mandar esse menino para lá do que esse menino ficar aqui. Ô menino, eu não suporto. Irmão, um dia nós fomos criança. Todo ser humano um dia passou pela fase de infância. Todos um dia foram alimentados, não conseguiam se alimentar sozinhos, foram amamentados. Muitos foram carregados, ou todos foram carregados. Mas parece que tem pessoas que esquecem disso. Tem adultos que esquecem disso. Tem adultos que acham que já nasceu grande, que já nasceu adulto, e que não foi como criança ou não foi criança. Mas quando Jesus ele começa a ver essa situação, Jesus ele começa a indignar, a ficar indignado. Jesus começa a ficar indignado. Por que Jesus ele veio a ficar indignado? Porque no capítulo 9, pode colocar aí para mim, do Evangelho de Marcos, no versículo de número 36 e 37, olha só, irmãos, eu vou ler aqui esse texto, só para você ver um dos motivos que levou Jesus a ficar indignado. Tomando uma criança, colocou-a no meio deles, e pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças, em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Jesus tomou uma criança, porque os discípulos de Jesus, pastor Romildo, estavam ali agindo de uma forma infantil. Jesus ele toma essa criança, coloca ali nos seus braços e começa a trazer agora um ensinamento aos seus discípulos, que eles deveriam cuidar das crianças, eles precisavam e deviam cuidar, eles estavam com o dever de cuidar das crianças, mas eles esqueceram. Nós, seres humanos, esquecemos muito fácil aquilo que é de suma importância. Às vezes aquilo que não é de tamanha importância, nós guardamos na cachola e não esquecemos. Mas aquilo que é um ensinamento, um mandamento do Senhor, às vezes apaga muito rápido da nossa mente. Como Salomão ensinando dentro de Provérbios, dizendo: ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando ela crescer, ela não vai desviar dele.
Tem gente que esquece de ensinar as crianças. Tem gente que esquece de entender as crianças. Pastor, que mensagem é essa? Eu vou chegar onde eu quero para que você entenda o porquê da indignação de Jesus. Primeiro, parte aqui. Porque Jesus já havia trago uma lição, ensinado a eles a estar cuidando das crianças. Mas os discípulos começam agora a agir de uma forma contrária. Quantas pessoas que deixam entrar a palavra aqui no ouvido de um lado e deixam sair do outro? É preciso, irmão, quando nós estivermos ouvindo, nós fazer isso aqui, ó. E está em todo o tempo conversando com a nossa mente. Absolve, 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 absolve. Porque eu preciso praticar isso que a palavra está me ensinando. Irmão, há pessoas que são tão ignorantes com crianças, são tão brutas com crianças. Às vezes olha para a criança e acha que a criança é um ser inútil. A mensagem hoje é para criança, porque eu vou apresentar uma criança. E ela já começou a dar os seus primeiros passos, sendo traga para ser apresentada no altar do Senhor. Jesus também passou por isso. Ele foi amamentado por Maria. Ele foi trocado as fraldas por Maria, por José. E ele também foi levado ao templo para ser apresentado. Quantas pessoas não dão a mínima para essas apresentações? Nós, como biblistas, conhecedores da palavra, nós entendemos que criança não se batiza, mas crianças são apresentadas ao Senhor. Não existe nós batizarmos criança. A Bíblia não dá margem nenhuma para batizar uma criança, mas ela nos mostra que tem que ser apresentada. E quando é apresentada, nós estamos entregando esse tesouro precioso que Deus ele nos deu, que Deus nos presenteou. Nós estamos agora presenteando ao Senhor, entregando ele ao Senhor. Por que hoje há muitas crianças que se tornam jovens agressivos, revoltados? Porque a revolta foi mostrada por aqueles que eram seus tutores, por aqueles que estavam à sua volta. Tem pessoas que acham que criança só serve para saco de pancada e ser mandado. Olha que defesa das crianças, hein? O conselho tutelar está aqui hoje. Mas é para nós refletirmos, irmãos. E nós vamos entender o porquê que eu estou falando isso. Dentro do fato que aconteceu ali. As crianças, meus irmãos, elas traz para nós vários exemplos. E quem disse isso foi o próprio Jesus, que o reino de Deus só pode ser vivido, só pode entrar nele se fizer como uma criança. Peraí, o que uma criança ela pode me ensinar? Que exemplo que uma criança pode me dar? Tem pessoas que te falam isso. Eu já vi uma pessoa dizendo assim: eu detesto criança. Eu detesto criança. Ele está detestando aquele que pode lhe dar o maior exemplo. Eu vou dar um exemplo de uma criança aqui, que deu um grande exemplo. Esta criança foi o próprio Jesus. Enquanto todos festejavam ali em Jerusalém, Jesus foi para dentro do templo. Enquanto todos cantavam, dançavam, comiam, compravam, vendiam, Jesus estava dentro do templo. Por que uma criança vai ficar dentro do templo, sendo que lá fora tem festa? Sendo que lá fora há um movimento de outras crianças. Jesus começa a trazer um grande exemplo, principalmente para os seus pais,
Porque no momento em que eles retornam, eles esqueceram do seu filho. Eles não estavam ali preocupados com seu filho, porque ele achava que o filho estava no meio dos parentes e que os parentes estavam cuidando. E na verdade, quem tem que olhar os filhos e cuidar dos filhos é os pais. Os filhos é responsabilidade dos pais. Mas no momento que eles se atentam, eles agora saem procurando Jesus e não encontram Jesus. E o texto nos mostra que eles andaram 3 dias procurando Jesus. 3 dias indo em toda a cidade, em todos os lugares. Que talvez pensando assim, ele pode estar lá no parquinho. Talvez ele está lá no chafariz. Talvez ele está lá na casa de um amiguinho que ele conheceu. Talvez ele... O último lugar que eles pensaram foi no templo. Quando eles resolveram ir ao templo, talvez para pedir uma oração ao sacerdote, isso é uma conjectura minha. Talvez para chegar ali e começar a pedir uma oração para que eles ajudassem nessa busca, ou que Deus abençoasse que essa criança aparecesse. Quando eles chegam ali, para sua surpresa, Jesus estava sentado dentre os doutores da lei. Jesus estava ensinando. Que exemplo. Às vezes tem filhos que ensinam aos pais. Eu já vi um menininho uma certa feita falando com o pai assim: ô pai, se o senhor ficar fumando esse dedo do capeta, o senhor vai morrer. Aí o pai falou assim: cala a boca, menino, tu não sabe nada não. Aí ele falou assim: mas eu não quero que o senhor morra. Quem pôs isso na cabeça dele que era o dedo do capeta? Mas ele estava dando de uma forma assim tão natural e tão direta. E o pai não estava atentando o que o filho estava ensinando e o alertando de que ele poderia morrer ou de que ele pode morrer. Às vezes dentro da igreja, quantas crianças que nós temos aqui que chegam e vêm com alegria e abraçam um adulto, e tem adulto que olha e ele vira as costas. Tem uma criança aqui que ela fez uma lista do seu aniversário e ela colocou lá assim os parentes, os amigos, os tios, o avô, a avó, e ela escreveu assim: eu quero que o meu amigo grandão também esteja na minha festa. E alguém ficou sem entender quem que era o amigo grandão. E alguém perguntou para ela assim: quem que é seu amigo grandão? Quem é esse amigo? Aí ela falou assim: é o pastor Ricardo, o meu amigo grandão. Irmão, com tanta pureza. E às vezes nós, como adultos, nós olhamos para os nossos amiguinhos, e às vezes olhamos para os nossos amigos grandão, e nós somos tão amargos com os outros, adultos, e a criança ali, com uma sensibilidade, com uma natureza tão inocente, vendo o irmão que tem idade para ser avô, e dizendo: é o meu amigo grandão. E às vezes nós queremos muitos longe de nós, e as crianças, às vezes, muitas crianças querem aproximar, e às vezes não aproximamos. As crianças nos dão muitos exemplos, ela nos dá muitos ensinamentos. Jesus recebeu todas as crianças de braços abertos, e os discípulos fecharam seus braços. Os discípulos endureceram as suas servas, não aceitando as crianças. Essa indignação de Jesus, mostrada ali naquele momento, foi uma indignação pública. Não foi uma indignação que ele demonstrou ali em particular com seus discípulos,
Nós vimos aqui que eu vejo que a primeira indignação que traz ao coração de Jesus é que Jesus já havia os ensinado. A segunda que traz essa indignação porque estava ali homens sendo preparados para ser os futuros pastores, ser os futuros líderes. E eu digo uma coisa, irmão, não é simplesmente por ser pastor, ser diácono, ser presbítero, ser líder, ser professor de criança, mas é por nós sermos cristãos, sermos os seguidores de Cristo. E se nós somos como seguidores de Cristo, ou se nós somos seguidores de Cristo, nós devemos abrir os braços para todos, para as crianças, para os recém-convertidos, para os convertidos, para os anciões, para aqueles que é fechado, abra. Eu vou usar um exemplo aqui. Vocês estão vendo aqui, a irmã está do lado da Laiane. E eu fiquei sabendo da história. Sabe o que atraiu ela para a igreja? O abraço da Laiane. Tornou-se amigas. Jesus, quando ele indigna, é porque ali estava sendo formado uma inimizade. Estava sendo criado uma resistência. E por todos os anos, nós somos resistentes aos infantis, aos pequenos, às crianças. Às vezes não nos abrimos. É preciso voltar-se e abrir os olhos. Que as crianças, elas vão nos ensinar muito. Ela vai nos ensinar muito. Vou contar uma experiência minha. Eu estava sentado no banco aqui. E alguém disse assim: em vez de você estar gravando um áudio segurando aí, por que você não leva para cima? Aí eu falei assim: tem jeito não. Aí a pessoinha pegou assim e falou assim: me presta aqui o seu celular, que eu vou te mostrar. E pegou o dedinho assim fininho e deu aquela levantada assim no foninho e falou: agora fala. E eu falei. E aí daqui a pouco ela falou assim: acabou? Aí eu falei: acabei. Ela foi lá e tirou. Para quem você quer enviar? Eu falei: não, primeiro eu quero ouvir. Aí ela olhou para mim assim e falou assim: você é atrasado, hein? Aí eu falei: não, é porque você é muito inteligente. Você é muito inteligente. Como é que você aprendeu isso? Sozinha. Aquele dedinho, aquela mão tão fina. E ela fez isso com tanta humildade. Ela poderia virar e falar assim: ô seu burro, todo mundo sabe. Não. Mas ela simplesmente falou: me dá aqui o seu celular, eu vou te ensinar. Empurrou aquele dedinho fino e tirou a mão e falou assim: agora fala. Saiu até a voz dela. Eu guardei esse áudio por muito tempo. É assim, irmão, que as crianças fazem. E fazem sem qualquer maldade, sem qualquer malícia. Olha só, Jesus, ele voltou novamente a ensinar e a mostrar que as crianças, elas são muito importantes e que ela tem muitos exemplos para nos dar. O desejo de Jesus é que todos enxerguem o valor das crianças, que observe os vários exemplos que as crianças nos dão, e que nós viemos nos tornar semelhantes a ela, para nós termos uma intimidade com Deus, para nós vivermos o reino de Deus. Talvez a gente pense em entrar lá no céu e viver o reino dos céus, mas quando Jesus ele começa a trazer o reino de Deus, ele está falando
aqui na terra. Às vezes Jesus está tão perto de nós, e às vezes nós somos tão rabugentos, somos tão amargos, tão cheios de malícia, que nós não conseguimos viver esta presença do Senhor Jesus. Às vezes tantas coisas do reino de Deus que nós podemos viver aqui nessa terra agora, e às vezes não estamos vivendo, sabe por quê, irmão? Porque nós somos envelhecidos demais e nós não queremos aprender nada. Eu não quero aprender, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim mesmo e ninguém tem nada com isso. E aí você vai ficando, e às vezes chega a certo ponto e fala assim: por que eu não vivo tamanhas coisas que outros vivem? Porque você não faz semelhante a uma criança. E às vezes a infantilidade ou uma criança é totalmente diferente. Ser infantil, já viu crente velho infantil? De repente ele pega lá o pão assim, a esposa vai lá e tira um pedacinho. Quero morrer de pão não! Ô birrento, infantil. Às vezes uma palavra, eu não quero mais, eu já para infantil, vai aprender com a criança. Eu vi uma criança comendo uma determinada coisa, e alguém chegou e tirou o pedaço, e ele olhou assim e deu aquele sorriso, e ainda perguntou assim: quer mais? Às vezes nós não podemos tocar em nada dos outros, que somos tão infantil. Às vezes tornamos pirracentos, e às vezes tem criança que é mais adulta do que os próprios adultos. É muita coisa, mas eu vou resumir. Olha só, o desejo de Jesus é que todos enxerguem o valor da criança e observem os seus vários exemplos para tornar-se como elas. Quando os pais dão uma ordem a uma criança, para ela se comportar como um adulto. Você já viu criança assim? Senta aqui e fica quieto. Tem criança que senta e fica quietinho, né? O pai dá uma ordem, a mãe dá uma ordem para a criança se comportar. E a criança recebe. E ele não acha ruim. Você já percebeu isso? Às vezes ele pode até chorar, mas ele vai permanecer ali conforme os pais falou. E aí quando nós olhamos aqui, que Jesus também dá uma ordem a adultos. Ele dá uma ordem para espelharem, para vir espelhar no comportamento dessa criança, que está agindo como adulto. Aí dá um inverso aqui, parece dar um choque. Os pais dão ordem, a criança fica, obedece. E aí Jesus fala que agora, que os adultos precisam espelhar nas crianças. Quantas vezes o Senhor, Ele fala na tua palavra para guardar, esperar, e nós queremos avançar. Quantas vezes o Senhor fala: aguarda, fique aqui, comporte. Quando passa um pouquinho, está demorando demais, não chegou nada, não vai acontecer. E começa a criar uma série de coisas. Os pais dão a ordem, Jesus também dá a sua ordem. E é preciso que nós venhamos aprender com criança a se comportar na hora que a ordem for dada. Amém? Nós precisamos comportar. Talvez muitas pessoas podem perguntar: essas formas de aprender com criança, isso não serve para mim.
exemplos de criança, não serve para mim. Que exemplo que pode servir para mim? Eu vou te citar alguns aqui, que eu escrevi, para mim não esquecer. A primeira maneira que nós devemos se assemelhar ou espelhar em uma criança é a maneira humilde de dependência. De depender dos outros. Você já viu o quanto que as crianças são dependentes? Ela pode brincar ali, correr com seus amiguinhos, mas na hora das suas necessidades, eles voltam a quem pode lhe ajudar. E ele chega com a maior humildade, sabendo que ele é dependente daqueles que são os seus tutores. Talvez dentro de uma escola, os professores. A criança, ela age de uma maneira humilde. Quer ver uma coisa que eu vou falar? Não se escandaliza não, mas é algo que é normal, é natural. Uma criança vai ao banheiro, faz as suas necessidades fisiológicas, e daqui a pouco ele depende que o pai ou a mãe vai lá e o limpe. E ele deixa limpar sem qualquer malícia, sem qualquer maldade. Isso é humildade, irmão. Mas às vezes há pessoas que não é que ele vai lá fazer as suas necessidades fisiológicas, mas às vezes ele precisa de alguma coisa, ele se retém tanto que ele não vai pedir ajuda a ninguém, e ele vai tentar fazer e ele acaba se prejudicando cada dia mais. E a situação vai ficando pior, porque ele não tem uma humildade de depender. Até de Deus tem muitas pessoas que falam, eu quero, mas aí às vezes não tem humildade de esperar e de depender de Deus. Olha só, na sua forma receptiva, de receber. Quantas crianças que se alegram quando outros chegam. Aqui na igreja aqui eu fico observando esses meninos, essas crianças aqui, os meninos, criança repreendendo outra criança e a criança obedecendo o outro. Sabe por quê, irmão? Porque eles são amigos. Você não vê eles trocando um tapa um com o outro. Quando um não está ali, está mais agitado, o outro fala assim, ei, toma jeito, né? Eu vi a menina falando com o outro ali. E aí ele parou assim e ficou junto, todo amigo. Quando chega outro, já vai lá e abraça ele. Como chegou aqui uma moça com uma criança aqui, uma menina, chegou ali, a menina foi e abraçou ela, falou assim, vem, vamos ali dentro, ali, como é que é teu nome? Ah, é fulano, então vamos lá para dentro. Daqui a pouco a menina se enturmou, aí a mãe queria ir embora, falou assim, vamos fulano, não vou agora não. A receptividade foi tão excelente, e às vezes, irmão, nós como adultos, a nossa receptividade está terrível, não sabemos recepcionar. Eu vou falar ainda na frente. A aceitação de si mesmo e da sua forma de vida. Põe um chinelinho de dedo no menino. Põe um shortinho ali da loja da Nova Brasília. Eu pus muito shortinho de Nova Brasília nos meus meninos. Eles nunca reclamaram. E ele se aceitava e se achava bonito. Há pessoas que são adultas que eles não aceitam a si próprio. Eles não se aceitam. Eles são cheios de complexo inferior. São cheios de coisas dentro de si que eles se tornam uma pessoa amarga, porque ele não se aceita. Às vezes vira e fala, por que eu nasci assim? Por que eu sou assim? E às vezes você olha para a criança, às vezes aquele olhão assim, regalado assim, depois o olho vai fechando. Tem menininho que é assim, aquele olhão assim, regalado. Às vezes uma testa grande assim, com pouco cabelo. Eu era a orelha. Tinha até o apelido de chapelão, por causa da orelha. E minha orelha não é tão grande assim, né? Mas é abanada.
Mas eu nunca me importei em me chamar de chapelão, de orelhão. Nunca. Às vezes você olha a criança e você fala com ela determinada coisa, rindo dela, e ela se aceita do jeito que ela é, e ela se sente feliz do jeito que ela é. E há muitas pessoas que se põem defeito em si próprio. Às vezes não está conformado com a sua própria vida, com a sua forma de vida. Às vezes começa a murmurar. Você já viu criança murmurando? Fala sério. Talvez eu estou pregando algo aqui que talvez você tenha visto tudo ao inverso. Você já viu uma criança murmurando? Uma criança reclamando? Um menino entrou aqui, passou a mão no banco assim, ó, naqueles outros bancos. Falou, não, pastor, que banco bonito. Lindo esse banco. Aí eu falei, ó, só eu que não estou vendo a beleza do banco. Aí ele sentou assim no banco e fez com os bracinhos assim, e falou assim, não, mas que coisa boa. Aí eu falei, a gente sente e reclama. Mas o trem estava ruim mesmo, mas para ele estava bom. Estava bom. Olha só, o desfrutar de muitas coisas, mas só tem a capacidade de explicar poucas coisas. Crianças são assim, ela desfruta de muitas coisas, mas ela tem uma capacidade de explicar poucas coisas. De repente alguém dá vários presentes, muitos presentes, e de repente um presente o agrada. E ela agarra naquele presente e ela consegue explicar o sentimento em cima daquele presente. E às vezes, irmão, nós recebemos tanto de Deus, e ainda nós reclamamos do tanto que nós recebemos de Deus, e não sabemos explicar nada do que Deus ele faz por nós, porque a gente acha que está pouco. A criança, ela ganha tanto, e uma só coisa ela consegue expressar e explicar: a sua felicidade. Viver pela fé e por aceitar a situação, confiando que os outros vão cuidar dela. A fé da criança é: meu pai vai me dar, e às vezes o pai não tem nada para dar. Meu pai vai fazer, e às vezes o pai não tem condição de fazer. Mas a criança está confiando que aquele que é o seu tutor vai fazer. Temos que aprender, são exemplos. Nas suas dores, no seu cansaço, corre para os braços do pai ou da mãe, sabendo que ali ele vai receber remédio, carinho, e vai ser o seu lugar de refúgio. Tudo isso a criança faz. E são exemplos. Poderia citar muitos outros, mas eu vou finalizar aqui, ó. Dependência total de Deus. Agora somos nós. É necessário aprender. Aprender com as crianças a ter a dependência e entender que longe do Pai nós vamos estar desamparados, vamos estar incapazes de nos salvar. É necessário ser totalmente dependente, como a criança. Nós temos que ser totalmente dependente da misericórdia e da graça de Deus. É preciso nós, quando nós estivermos desfrutando do cuidado do Senhor, nós aprendermos a valorizar como uma criança valoriza um seio, uma mamadeira, um copo de suco, um pão com manteiga, um pão sem manteiga, um biscoito, água e sal, e por aí vai. Talvez um mingau, talvez um arroz com ovo, talvez só o arroz e o feijão. Aprenda a desfrutar como a criança desfruta
de tudo isso que os seus pais fazem. Nós precisamos desfrutar desta misericórdia de Deus. Precisamos aprender a desfrutar da graça de Deus. Precisamos reconhecer que o favor que é feito a nós é um favor que nós não merecemos. Talvez na nossa ingratidão, talvez nas nossas murmurações, a misericórdia ainda recai sobre nós e a graça vem sobre nós. Devemos desfrutar pela fé e confiar que o Pai, Ele nos ama. Você tem essa convicção? Você tem essa fé que o Pai, Ele te ama? Ou você tem dúvida disso? Porque se você perguntar para uma criança, perguntar assim, seu pai te ama, sua mãe te ama, ele vai falar com muita convicção, me ama. Por quê? Porque Ele cuida de mim. Pergunta para uma criança, que ele vai te responder desse jeito. E às vezes nós falarmos que eu tenho a certeza e a convicção do amor de Deus, muitos vão falar assim, eu acho que Ele me ama. Acho é dúvida. Talvez Ele me ama, talvez é dúvida. A criança, ela fala com convicção. Meu pai me ama, minha mãe me ama. Por quê? Porque eles cuidam de mim. E nós cantamos tanto aqui, né? Deus cuida de mim. Mas às vezes com o coração cheio de dúvida e sem confiança. E eu quero te garantir isso, que Jesus, quando Ele aponta para essas crianças, e diz que aquele que não fizer semelhante a essas crianças, não pode, não tem condição de viver o reino de Deus. Não tem. Você quer viver o reino de Deus aqui nessa terra? Você quer viver o melhor de Deus nessa terra? Faça semelhante a uma criança. Começa a olhar para uma criança com outros olhares. Começa a fazer aí a experiência, para que ela traga para você, meu irmão, para que ela traga para você lições, para que você possa usar essas lições e agir conforme tem que ser feito no reino de Deus. Fazendo para o Senhor, fazendo para o Pai, a quem nós chamamos de Pai. Amém? Devemos, irmão, desfrutar do reino de Deus pela fé. Olha só, nas dores, nos nossos cansaços físicos, nos nossos cansaços espirituais, nós devemos correr para os braços do Pai. Uma certa feita eu encontrei com um jovem, e ele era muito assíduo na igreja, e ele achou uma namorada, só que essa namorada não foi muito legal com ele não. Ela começou a sacanear ele. E aí um certo dia eu estava subindo, eu estava indo para a igreja, e ele veio assim segurando no muro das casas, no portões, e quando eu cheguei próximo a ele, eu falei, ei rapaz, aí ele olhou para mim assim, aí falou assim, eu sou crente ainda, tá? Eu falei, eu não falei nada. Aí ele falou assim, eu creio em Deus. Falei, amém. Você crê em Deus? Por que você está vivendo essa situação? Aí ele disse assim, porque eu sofri uma frustração, uma decepção. A namorada que eu arrumei, minha primeira, única, que eu arrumei, ela me decepcionou. E eu fiquei tão revoltado que eu fui ali e tomei logo umas 4 garrafas de cachaça, de cerveja. Fui bebendo lá, e agora eu estou aqui, ó. Uma criança, quando ela chora, quando ela se frustra, quando ela sente dores, quando alguém o toca e o machuca, ela tem a quem se refugiar. E com nós não é diferente. Tem pessoas que querem se refugiar na droga, na bebida, na prostituição, no adultério. De repente foi traído, eu vou trair também, eu vou pagar com a mesma moeda. Faz isso não. Joga-se naquele que é o refúgio, aquele que é o socorro, que é a fortaleza.
Jogue-se nele. Joga-se aos braços dele. Faça como essas crianças, quando chegaram, Jesus os toma nos seus braços, começa a tocar essas crianças. E eu quero dizer nesta noite, que o mesmo Jesus, que se indignou, que agora trouxe uma lição, trouxe uma repreensão, o próprio Jesus está hoje de braços abertos. Basta você fazer semelhante a uma criança. Basta somente você fazer como uma criança. Tenha uma atitude como as crianças. Porque nessa noite, conclusão, assim como as crianças que foram levadas no colo, tomadas pelas mãos, nesta noite, talvez você pense assim: eu não tenho ninguém para me levar. Eu não tenho ninguém para me carregar. Aquelas crianças tinham, mas foram repreendidas o que levavam. Aquelas crianças foram impedidas. Mas nesta noite eu quero deixar aqui para você, se você não guardou nada do que eu falei, guarde pelo menos isso. Sobe aqui, Ney. Quero fazer uma ilustração aqui para você. Preste atenção. Pode chegar perto da caixa. Ali. Chega lá. De repente ele não tem a força para superar as adversidades, as dificuldades. Talvez ele não tenha força para alcançar a bênção do Senhor e o toque do Senhor sobre a sua vida. Talvez muitos aqui estão nessa condição. Talvez deseja muitas coisas, alcançar muitas coisas, mas não tem força espiritual, física. Mas Jesus disse algo que vamos conjugar com isso que eu estou falando aqui. Jesus disse assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Não vou deixar vocês sem alguém para estar cuidando, um tutor sobre vocês. Não vou deixar vocês órfãos. Órfão é o quê? Que não tem pai e que não tem mãe. Então, se ele é órfão, não tem ninguém para o defender, o que acontece? Fala nada não. Achou ruim? Então fala assim: achei bom. Achei bom. Pronto. Tem ninguém para defender. Quer a caneta? Quer uma canetinha para você? R$10 cada uma. Dá R$10 aí. Deixa eu ver. Tem aí? Tem não? Tem não. Então me dá a gravata. Eu te dou a caneta. Quer não? Quer não. Então me dá o óculos. Tira o óculos. Dá ele. Pronto. Que óculos não te dá nada, rapaz. Tchau pra você. Tem alguém para defender? Tô até precisando de um óculos novo mesmo, ó. Deixa eu ver aqui se dá meu grau, ó. Vai lá, aproxima lá, vê se você vai, dá, você tem força. Não. Deixa eu ver mais. Eu gostei desse sapato aí, rapaz. Ó. Eu já vivi isso na minha infância. Coloque do jeito que está. Entenda uma coisa. Jesus disse: eu não os deixarei órfãos. Glória. Vou pegar. Ó, tô só fazendo. Opa. Não toque nele. Porque eu sou o tutor dele. Estou fazendo como se tivesse outra pessoa aqui, viu, irmão? É teatro, hein? Para você entender. Desce caneta, devolve. Eu que dei para ele. Pode devolver. É dele. Não toque nas coisas dele. Tá joia?
Pode deixar, viu? Ninguém vai te tomar sua canetinha não, tá? Seu óculosinho, você vai enxergar bem, tá? Porque eu sou o seu tutor. Você não tá órfão, não. Vem cá, eu vou te levar você a um lugar melhor, vem. Toque Jesus e deixa Jesus te tocar. Talvez você está assim, eu não estou entendendo. Mas você vai entender. Ali alguns pais, algumas pessoas levavam as crianças e foram impedidas de chegar a Jesus e eles serem tocados por Jesus. Mas o que o Senhor Jesus deixou para nós, e Ele mandou para ficar conosco, para ser o nosso consolador, para ser o nosso tutor, para ser o nosso conselheiro, o nosso ensinador. Ele nos toma e nos leva à presença do Senhor Jesus Cristo. E se chegar um impositor e falar assim, não vai, aqui não pode incomodar, o Espírito Santo vai falar assim, ó, sai da frente porque ele está chegando e é eu que estou trazendo, e ele vai ser tocado porque eu sou o tutor e ele é o Senhor dele. Ei, o Senhor está mandando dizer para você nessa noite que o Espírito Santo, ele tem te tomado no colo, ele tem te tomado pelas mãos para te trazer a presença de Deus, para viver o reino de Deus. Se você entrou aqui nessa noite, talvez você pense assim, eu estou desamparado. Tá não. Faça como a criança. Está passando aperto, agora ele é o Senhor. Está passando aperto, corra para Ele. Esconda debaixo das asas dEle. Peça a Ele que te proteja, que te guarde. Quando o salmista diz lá no Salmo 23, ele disse, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Sabe o que significa isso? Era quando Davi ele fugia, Saul andava atrás querendo matar. Segundo historiadores, que um servo fugia do seu senhor e o seu senhor saía em busca desse servo fujão, com a intenção de pegar, de surrá-lo ou até mesmo matá-lo. Mas quando ele vinha fugindo, ele via uma casa. Chegava a essa casa e pedia abrigo, pedia exílio para o dono desta casa. O dono dessa casa preparava uma mesa e aquele servo fujão ficava ali, em pé. E de repente chegava aqueles que estavam o perseguindo. E ele só podia chegar e tomar ele para levar de volta, ou para bater nele, ou para matá-lo, ou fazer o que for, somente se o dono daquela casa permitisse. Aquele servo chegou e pediu asilo, pediu refúgio, abrigo. Chega o seu perseguidor, a mesa está preparada. O senhor daquela casa sentava, punha ali o seu cálice, a sua taça, de repente pegava ali a sua jarra com vinho, e ele ia encurvando e deixando o vinho descer. Se aquele vinho chegasse bem na borda e ele transbordasse, o servo estaria salvo. Ele recebeu o que ele pediu. Mas se ele começasse a encurvar, chegasse ali a um pouquinho e ele voltasse a taça, ele está falando assim, pode pegar o servo, leve ele e faça com ele o que você quiser. Prenda, mata, bata, faça o que você quiser. Porque eu não quero ele aqui.
Mas se o Senhor fizesse o cálice transbordar, ele dizia: senta à minha mesa, porque os teus inimigos eles vão ver que agora você tem um Senhor que cuida de você e que te protege, e que ninguém pode tocar a sua vida, ninguém pode tocar no seu corpo, ninguém pode te fazer mal nenhum, porque eu sou o teu protetor. Aí eu quero dizer, nós andávamos fugidos, nós andávamos errantes. Há muitos que chegaram à porta pedindo ao Senhor socorro, e o Senhor, ele encheu o cálice até transbordar. Por isso ele se tornou o Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. E sendo o meu Senhor, assim como as crianças têm os pais, os seus tutores, como o Senhor, nós temos o nosso Senhor, que nessa hora está à destra de Deus Pai. Ele está ali advogando, pastor Romildo, ele está ali advogando a nossa causa, ele está ali intercedendo por nós, ele está ali, olha, clamando pela nossa vida e pedindo: Pai, dê a melhor semana para eles, guarda eles, proteja eles, nutre eles, alimenta eles, dê a melhor roupa para eles, porque eles são como uma criança totalmente dependente de nós. Amém? Então olha para o teu irmão e diga: meu irmão, faça semelhante como uma criança. Se você fazer como uma criança, você vai viver o reino de Deus. Fale, esse é o maior desejo do Senhor Jesus para a sua vida. Amém? Fique de pé por um minuto, eu quero orar para que Deus ele possa continuar falando ao teu coração, e para que você possa entender que o Espírito Santo está aí segurando a tua mão. Se você entrou aqui nessa noite, talvez muitos que estão aí ainda com as mãos soltas sem alguém segurar, talvez muitos que não têm força a ser carregado. Eu já quero profetizar que nesta noite o Espírito Santo está tomando muitos pelas mãos, está tomando muitos no colo, e está levando eles para o melhor lugar, que é para os braços do Senhor Jesus. Amém? Você está aí nos braços de Jesus? Ou você quer chegar aos braços de Jesus? Não perca essa oportunidade.